Olá, muito boa tarde. Em cada domingo, o Encontro das Comunidades Cristãs, da celebração da missa, oferece a oportunidade de descobrir mensagens que os textos da Bíblia dirigem a quem os escuta. Os que são lidos no próximo domingo merecerão agora análises dos convidados do programa Eclésia, a irmã Luísa Almendra, professora de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa, e o cônego António Rego, jornalista. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa, onde de facto queremos apresentar 3 textos, os que são lidos nas missas deste domingo. Entre eles, para António Rego, alguma unidade temática que os aproxima? Muito boa tarde. Eu, sem querer reduzir a palavra de Deus às nossas linguagens, diria que há algo de semelhante entre os jogos da informática e a palavra de Deus. Vou explicar. Nós usamos muito na informática as palavras-chave. Ou seja, aquelas que são mais repetidas, que estão mais escondidas, que estão mais pressupostas, aquelas que compõem mais o conjunto de um texto. E eu aqui arranjava, talvez, 2 palavras essenciais para a liturgia de hoje. A palavra vigilância e a palavra fé. A palavra vigilância a partir do livro da sabedoria, onde se vai recordar a noite da libertação, outra palavra também importante, de um povo que está atento à libertação que Deus lhe dá, que tem as portas marcadas à passagem do anjo, e um povo que depois vai manter essa vigilância em toda a viagem para a terra prometida. Depois temos a palavra expressa por Jesus para estarmos mesmo vigilantes nas nossas vidas, porque o Senhor não tem que combinar connosco a hora a que vai chegar. Nós é que temos de estar atentos à hora que Ele decidir partir diante de nós, diante do mundo, nas nossas vidas. Depois, São Paulo entrosa tudo isto com a própria fé. De resto, na referência que faz a Abraão, a Sara, eu diria aos impossíveis que ele acaba por sugerir, mas que foram vencidos pela fé. Deixava assim com linhas muito pessoais e sem responsabilizar a técnica aqui da irmã Luísa na sua análise rigorosa, foi o que me tocou mais de perto, não apenas os olhos, mas o coração. E partimos então para essa análise detalhada a partir do contributo do Padre Rego e da irmã Luísa, uma análise literária aos textos, ao seu contexto. E começamos pelo texto do Evangelho, do evangelista São Lucas, no capítulo 12. Em contexto aparece essa advertência: na hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Ela aparece num contexto de diálogo entre Jesus e os seus discípulos. Nós temos momentos, por exemplo, o domingo passado, enfim, era alguém no meio da multidão que falava e Jesus deu uma resposta. Este domingo nós temos, Jesus dirige-se expressamente aos seus discípulos, há um caminho que ele está a fazer de ensinamento também em relação aos seus discípulos, e ele até usa uma expressão que eu acho que vale a pena sublinhar. Não temos tempo daqui de explorar completamente, mas é este: não temas. Ele dirige-se, vira-se para os discípulos: não temas, pequenino rebanho. Não é? Esta expressão não temas é uma expressão com uma densidade teológica muito grande em termos de um percurso bíblico. É aquilo que também o anjo diz a Maria: não temas, não é? Ela no Antigo Testamento tem um percurso também muito grande. Sempre que esta expressão aparece, não temas, está muito ligada a um contexto de revelação, não é? E é um contexto... Os próprios anjos no presépio, não é? Não temas, não temas. Não temais. Portanto, é que Jesus está, o autor Lucas recupera aqui neste momento, que parece que até nem é um momento de particular relevância, não é? Mas estamos num momento de catequese normal de Jesus, isto é de ensinamento normal de Jesus, mas ele sublinha a dimensão, a força de revelação que ele tem também, e diz: não temas, pequenino rebanho, evocando aqui esta imagem do rebanho, de Deus entendido como um pastor e daqueles que acreditam, dos crentes, como este rebanho que se reúne numa relação muito profunda com este pastor. E diz-lhe porquê, não é? Dá um porquê, dá um motivo. Diz-lhe: porque aprova ao vosso Pai dar-vos o reino. Aprova Deus dar o reino. Isto é, ao pequenino rebanho. Ao pequenino rebanho, não é? Há aqui uma linguagem, a linguagem é muito estranha. Eu até admirei aqui a capacidade que o Padre Rego teve de fazer esta introdução e esta relação entre os diferentes textos, porque são muito difíceis em termos, e sobretudo este texto de domingo tem uma linguagem
enfim, nós podemos ir adormecidos um pouco nela, mas ela até é uma linguagem difícil, não é? Porque ao pequenino rebanho é dado o reino, não é? Portanto, é aos discípulos, enquanto na sua relação com Deus, com o pastor, não é? Que lhes é dado, não é? Que lhes é dado esta realidade, que não é um reino deste mundo, mas que é uma realidade de Deus, não é? É-lhes dado, não temais, porque vocês foi-vos dado algo de Deus que vos foi dado. É isto que Jesus, traduzindo por outras palavras, por uma linguagem que se possa entender melhor. E depois a seguir temos uma espécie de 3 parábolas, enfim, não são introduzidas como parábolas, mas sublinhava uma primeira que vai centrar-se muito. Ele vai dizer, então, qual é a atitude? Se vos foi dado tudo que é Deus, não é? Que é o reino, não é? Que é o próprio Deus em vós, então vendei o que possuís e dai esmola. Quer dizer, vocês só precisam é de Deus, não é? E depois vai falar de um tesouro inesgotável nos céus. E este é que vai ser o grande desafio que Jesus dá aos discípulos. Aprender a descobrir o tesouro inesgotável que está nos céus, não é? Onde o ladrão não chega nem a traça corrói. E esta expressão muito bonita, onde estará o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Os discípulos não... O temor no seu verdadeiro sentido, que é esta reverência para com Deus, não é o tremor, é o temor, é esta relação com Deus, não é? Eles não temem porque estão firmados na relação com Deus e esse é que será o seu tesouro e aí é que deve estar o seu coração. Caso contrário, eles não subsistirão. O texto vai depois aludindo a uma vinda, a uma espera. Qual é essa vinda? Ele vai falar de estar vigilante e de estar numa atitude de quem espera esta chegada de Deus. Nós podemos aqui pensar uma chegada última, apontar para essa última vinda de Deus à história, mas Jesus Cristo é esta última vinda de Deus à história já. Não é? Ainda não cobre a totalidade de toda a dimensão que esta vinda de Deus à história cobre, mas ele já é esta vinda de Deus. Ora, ele está continuamente a vir e a marcar a sua presença, mas o ser humano, com a sua tendência de centrar-se em si mesmo, não é? Combate esta vinda. Ora, a atitude que aqui se fala da vigilância e da espera, os discípulos, este pequenino rebanho, pela sua relação com Deus, pela sua atitude de vigilância, isto é, de não perder esta relação com Deus, eles permitem esta vinda de Deus à história. É engraçado que a imagem, a comparação, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, isto é, a Deus é comparado, a imagem é uma imagem que surpreende, porque aqui quase que Deus é comparado, esta vinda de Deus, como um ladrão, não é? Que surpreende, alguém que vem e surpreende, apanha desprevenido, não é? Mas esta imagem é para sublinhar, não é, que Deus é uma surpresa na vida do ser humano. Deus vem à história como surpresa, não é algo que se possa determinar o dia, a hora em que Deus vem. Deus está na história sempre como uma surpresa, surpreendendo a humanidade. E para isso é preciso a vigilância e o estar atento. Padre António Rego, este texto remete-nos para uma escala de valores, para num projeto da nossa vida, pessoal ou familiar, enfim, irmos dando prioridade àquilo que deve ser dado prioridade. Eu acho que nos remete para uma atenção aos sinais de Deus no nosso tempo. Em todos os tempos ele emitiu sinais. Deus sempre visitou através dos anjos no Antigo Testamento, como visitou a Abraão, que depois convidou-os para entrar em sua casa. Há a visita de Jesus com os discípulos de Emaús e eles estão a dormir. Há imensas vezes que Deus passa e que a gente não nota, está ceguinha. E então o que ele vem dizer é que estejamos de olhos abertos aos seus sinais. E esses sinais podem vir através de revelações, também as há, pode vir através de tantos textos maravilhosos que tantas pessoas, crentes e não crentes, traduziram a mensagem e infinitou a palavra de Deus para o concreto, no belo que está no mundo, que é sinal dele, na natureza, que é sinal dele. Deus está sempre a passar.
e pede-nos para nós não estarmos distraídos a essa passagem. Aprendermos as lições que ele nos deixa e relacionarmos-nos com essa passagem. Isto não é uma história panteísta, onde que tudo é um bocadinho de Deus. Será de alguma forma, mas é Ele que está continuamente a visitar-nos. E através da nossa família, através do carinho que nos dedicam, através do entusiasmo que nós damos às coisas, eu julgo que Ele não deixa de passar. E é preciso que também o sintamos a passar na nossa sociedade. Muitas vezes nós caímos no desânimo, no desalento, e ficamos um bocado perdidos. E é preciso estarmos continuamente atentos a estes sinais. Houve homens no nosso tempo, mesmo na Igreja, um João XXIII, um Concílio Vaticano II, um Papa Francisco, estão sempre a emitir sinais de Deus. Sinais maiores, e é sinais grandes sinais. É muito bom a gente estar com os olhinhos abertos para perceber que Ele está a passar e não estarmos distraídos. Gostava ainda de um comentário. Eu só queria falar aqui num aspecto que eu acho que é muito curioso, que é esta pergunta que Pedro faz a Jesus. Eu falava que são 3 parábolas, de facto o texto não fala, mas ele aqui evoca e diz: Senhor, é para nós? Isto é para nós? Ou é para os outros? Não é? Estas coisas, não é? De estar atento, a vigilância, este que o Padre Rega acabou de dizer, isto é para nós discípulos, não é? Nós que temos uma responsabilidade na Igreja, não é? Porque não podemos esquecer que estes textos eram lidos pelas primeiras comunidades cristãs. Isto é para nós ou é para os outros? Não é? E Jesus vai dizer, não é? O Senhor respondeu e vai também, com uma outra palavra, falar do administrador fiel e prudente que o Senhor estabeleceu à frente da sua casa. E, de facto, isto que o Padre Rego falava dos sinais que nós vamos tendo e até de pessoas com grande responsabilidade na Igreja, é muito importante. Isto é para nós. E, neste momento do texto do Evangelho, o autor bíblico está muito centrado, e não é por acaso que ele põe Pedro a fazer a pergunta, não é um outro discípulo. Ele está a evocar a responsabilidade daqueles que estão à frente das comunidades, de eles próprios serem o testemunho de administradores fiéis e prudentes e não se deixarem, relaxar. Pela forma como termina o texto, até parece que é sobretudo para esses, não é? Porque o texto diz que é muito foi dado, mais será exigido, não é? Exatamente. Sobretudo para esses. Isso, vamos passar à análise do texto da primeira leitura do livro da Sabedoria, no capítulo 18, ao qual o Padre António Rodrigues já aludeu há pouco, nesse contexto de libertação do Egito. Que promessa depois é essa, e peço-lhe o seu comentário a partir desta frase: os justos seriam solidários nos bens e nos perigos? É interessante que, à primeira vista, isto parece do livro do Êxodo, que é a narrativa da libertação. Isto está no livro da Sabedoria. Isso quer dizer que a história já foi assumida com a sapiência e, digamos, com a lição forte que ela nos traz. E uma das coisas que é importante é, de facto, nós compreendermos, percebermos que Ele nos libertou e que nós temos de celebrar e agradecer essa libertação. Eu penso que está aqui muito presente, que Deus esteve do lado daquele povo. Houve o extermínio, até esta história tem aspectos que não são muito bonitos, houve o extermínio dos primogênitos do Egito, mas o essencial que se afirma é que Ele salvou este povo, que este povo deve passar a vida a celebrar a sua salvação. Penso que há aqui um paralelismo já lançado para nós, porque Jesus Cristo também foi o nosso resgate, foi o preço do seu sangue, não são preços que nos vão pondo aos troicas. São outros resgates, não é? São outros resgates. Ele resgatou-nos com o seu próprio sangue, a sua própria vida. E aqui este resgate também deste povo tem também um preço altíssimo, humano. E isso não pode estar longe da nossa sensibilidade e da nossa fé e da nossa gratidão a termos sido salvos por Ele. Poderei não ter respondido muito claramente a essa pergunta. Mas inspira, por certo, agora também a resposta da irmã Luísa Almendra, porque de facto este contexto e esta história da libertação do povo, acredito que quando trazido aqui para este livro acontece de forma diferente. Está muito bem este sublinhado que o Padre Rego fez, parece quase o livro do Êxodo, mas a verdade é que este autor deste livro da Sabedoria está a escrever para uma comunidade judaica que vive um contexto muito adverso, de grande imoralidade, de grande idolatria, sobretudo.
e ele, ele pensa como é que ele há de ajudar esta comunidade a situar-se num contexto tão adverso à própria fé judaica. E então ele vai buscar os momentos muito fortes em que Israel experimentou esta presença de Deus na sua história, e é por isso que ele vai evocar, e é muito curioso que ele fala da noite, não é? É uma noite, esta grande noite que também nós, já como cristãos, celebramos a noite, a Vigília Pascal é uma grande noite sempre. E ele vai falar da noite em que foram mortos os primogénitos do Egito, não é? Vai falar de todo este momento do êxodo, em que Deus vai estar presente e agir na história, e para reforçar a fé destes judeus que estão na diáspora judaica, em Alexandria, já fora do território de Israel, e para quem ele está a escrever, para os animar na sua fé, para os suster na sua fé, não numa agressividade contra o exterior, contra os outros, mas a saberem situar na sua fé judaica. E por isso é que ele faz o elogio, não é? Faz este elogio de todas as tradições de Israel e anima, não é? Também os judeus a situarem-se num bom caminho, não é? Sobretudo aqueles que estavam a abandonar a fé judaica, porque neste contexto muitos estavam a abandonar a fé judaica e a deixar-se levar por todas aquelas idolatrias. Portanto, este é o contexto, é o suporte em que depois surgem estas palavras. Porque muitas vezes, quando aparecem estes textos a tentar animar e a servir-se porque Paulo também vai fazer isso, não é? Vai servir-se de dados da história, da relação bíblica, para animar a fé dos primeiros cristãos. E é aqui também o autor da Sabedoria, que até é um livro que até já é escrito muito próximo já da era cristã, também está a servir-se deste momento para animar e para interpelar aqueles que estavam a desviar-se na fé. E passamos a esse tema da fé, que nos é apresentado no texto da segunda leitura, a Epístola aos Hebreus. Estaremos aqui, e vou ler esta frase muito devagarinho: a fé é a garantia dos bens que se esperam e a certeza das realidades que não se veem. Estaremos aqui diante da definição por excelência do que é a fé. Fantástico. É fantástico. Fantástica. Esta junção penso que já falámos disso aqui uma vez, da fé e da esperança, de tal forma que a fé não se entende sem a esperança e a esperança não se entende sem a fé, e os dois quase que são uma só coisa. Mas eu agora, se me fosse permitido, Paulo e irmã Luísa, eu deixava aqui uma sugestão. Há uma peça admirável tocada a 4 mãos, foi começada por Bento XVI e foi concluída pelo Papa Francisco, que é a encíclica sobre a fé. Eu acho que podia ser um belo instrumento para as pessoas, durante as férias, aprofundarem esta fé, que não é apenas a fé de Abraão, Isaac, Jacó, não é apenas a fé que esta carta aos Hebreus aqui também descreve, mas é também a fé já vivida pela comunidade humana, nomeadamente na Igreja. E por isso este belo instrumento para reflexão sobre a fé pode ajudar-nos a aprofundar o que aqui está. Mas isto obriga-nos, e eu sou sensível a isto, a Abraão, que deixou a sua terra, deixou a sua casa pelo chamamento e pela fé. E foi uma grande descendência, e foi uma vida nova para a humanidade crente pela sua fé. E dispôs-se a imolar o seu filho pela sua fé. Ele era completamente cego, vamos dizer assim, no seu Deus. O que o seu Deus dizia estava certo, quer ele visse, quer ele não visse, quer compreendesse, quer ele não compreendesse. Não sei se a fé é isto, nem quero acrescentar nada ao que dizem o Papa Emérito Bento XVI ou o Papa Francisco. Mas deixo aqui esta sugestão para este tempo de verão. E esta definição de fé, assim proposta neste texto, ela surge num contexto de uma comunidade muito específica, acredito. Sim, é uma comunidade que também estava ela própria a viver alguns problemas, e por isso Paulo lhes fala assim. Também estava um bocadinho votada, alguns autores que estudam da sociologia bíblica, não é? Falam um bocadinho de que também havia um certo cansaço, um certo tédio, não é? Também algum desinteresse provocado também pelas perseguições que começavam a aparecer nestes primeiros tempos da era cristã.
e a hostilidade daqueles que não eram crentes. Não é? E também tudo isso provocava um ambiente um pouco instável, e era preciso animar, e por isso Paulo também faz como o autor do livro da sabedoria, vai tentar exortar à fé, vai interpelar e fala, só que há aqui um elemento que eu acho que vale a pena sublinhar, porque esta palavra garantia, não é? Também foi muito debatida, não sou propriamente grande especialista destes textos, mas tentei procurar perceber um bocadinho aqui, a fé é a garantia dos bens, não é? Porque há aqui uma diferença, são complementares com a visão paulina. Para Paulo, a fé é sobretudo a adesão à pessoa de Jesus Cristo, é a relação com a pessoa de Jesus Cristo. Aqui, nesta carta aos Hebreus, a fé aparece aqui quase como uma garantia, isto é, a firme certeza, não é? De que vamos ter algo, não sei como traduzir isto, mas aparece aqui quase como aquilo que alguns autores falam da hipóstasis, não é? No sentido da firme confiança, não é? São dimensões complementares. Não, o autor da carta aos Hebreus não está a contradizer Paulo, nem Paulo contradiz o autor da carta aos Hebreus. De facto, a fé é feita destas duas coisas. Não é? É feita da relação. Paulo defenderá mais e falará mais sobre a fé como uma adesão à pessoa de Jesus Cristo. Aqui o autor sublinha nesta expressão esta firme certeza de um grande bem, não é? Que é a vida em Deus, não é? Também numa unidade, como há pouco também dizia o Padre Rego, uma unidade com os textos e as histórias do Antigo Testamento. Sim. Ele vai buscar também o exemplo de Sara e de Abraão. Foi pela fé que, ele diz, foi pela fé que Abraão obedeceu ao chamamento, portanto agora vai dizer a atitude de fé destes que não tinham, também não tinham quais eram os argumentos que Abraão tinha, as certezas que Abraão tinha, que garantias Abraão tinha, não é? Para obedecer a este Deus que lhe aparece, não é? Que garantias tinha Sara também? Ela também, aquele riso de Sara, não é? É muito significativo, quer dizer, Sara não tem garantias de que vai conceber, porque ela já tinha idade avançada, quer dizer, mas pela fé, não é? Pela sua atitude de fé, para esta abertura ao imprevisível de Deus na história, não é? Eles tornaram-se um modelo. E daí isso continua a ser modelo para cada tempo. Exatamente. Também o nosso. Temos de terminar. São 30 frações de segundo. É para a gente olhar para a fé do nosso povo, que o nosso povo tem, que a gente vê nos santuários, que a gente vê em cada semana a celebrar. E neste meados de agosto. Isto não é uma coisa do passado. A fé está viva no meio de nós, no povo crente. Era isto só. Sinais que emergem também destes textos. O meu tempo não tem nada. Muito obrigado. Muito obrigado por terem estado neste programa, onde tivemos a oportunidade de conhecer os textos que são lidos nas missas deste domingo. Votos de bom fim de tarde. Boas férias, se for o caso. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.